certo? Ele é resolvido num equilíbrio tensional, certo? Num intermediário entre satisfazer todas as suas necessidades e não satisfazê-las. Quer dizer, ele é, por um lado, um princípio de simplificação da vida para que você alcance um certo equilíbrio. Olha só, em que consiste esse equilíbrio? É simples. O excesso de privação conduz o homem ao desespero. O excesso de posse conduz ele à indolência. Se você tem deste mundo tudo que você quer dele, você se torna espiritualmente indolente. Se você não tem desse mundo nada do que você precisa dele, você perde a esperança. Tá claro? Isso quer dizer que, olha só, o complemento do querer a divindade não é o não querer o mundo, é o não querê-lo demais. Porque do ponto de vista da divindade, o mundo é um aspecto da própria divindade. Tá claro assim? Quer dizer, por um lado você tem que, considerando que você já então encontrou a presença da divindade representada pelo centro, tá, e agora o que eu faço? Bom, agora eu determino a minha vida de um modo tal que eu nunca esteja nem plenamente satisfeito nem plenamente insatisfeito. Eu tenho que acostumar a minha alma a estar em paz com o fato de que as coisas do mundo vêm sempre pela metade. Tá claro assim? Quem acha, olha só, quem acha que o mundo deveria dar tudo o que é desejável, acaba tornando-se um idólatra. O excesso dessa tendência é a idolatria. Quem acha que o mundo não deveria oferecer nada, ou que o mundo é incapaz de oferecer, certo, uma situação satisfatória, acaba se tornando ateu. Quem começa pensando assim, Deus está lá e o mundo está aqui, Deus é bom e o mundo é mau, acaba pensando o seguinte, não tem Deus nenhum. Tá claro aí? Quer dizer, essas duas tensões têm que ser, essas duas forças têm que ser complementares no homem. Quer dizer, o mundo e Deus, que aparecem primeiro como opostos, têm que ser reunidos numa única alma. Quer dizer, a sua individualidade tem que conter, certo, uma relação com Deus e uma relação com o mundo. E essas duas coisas não podem se contradizer. Elas têm que se complementar num certo sentido como Sol e Lua se complementam. Olha só, o Sol é permanentemente luminoso, enquanto que a luz da Lua cresce e diminui. Esse crescimento e diminuição representa o tipo de relação que você tem que ter com o mundo. Quer dizer, o mundo não vai te oferecer luz o tempo todo, mas ele também não pode ser trevas o tempo todo. No próprio templo hindu, esses dois quadrados, quer dizer, o primeiro com divisão em quatro, quer dizer, divisão em dois, então formado de 4 quadrados, vai ser subdividido ainda e formar uma mandala em que o quadrado maior é dividido em 8. Então você tem 64 quadrados menores compondo o templo. Nesses quadrados menores, você vai ter o quê? Os 4 quadrados menores do centro correspondem a essa divisão inicial. E eles correspondem, portanto, ao local da divindade. É ali onde vai ter o altar principal. E normalmente ali não tem nenhuma imagem figurando ou representando a divindade. Tem algum símbolo gráfico ou o nome dela escrito, certo? Ou algum objeto associado a ela, consagrado a ela. Mas normalmente não tem uma imagem. As imagens vão ficar nos altares laterais. Esses altares laterais, eles vão ser divididos da seguinte maneira. Imediatamente em torno do altar central, são construídos 12 altares para as divindades solares. Às vezes 12, às vezes 8, muitas vezes essas 12 divindades solares são representadas só por 8. E os 28 quadrados da periferia, que formam o perímetro do templo, correspondem às 28 mansões lunares. Essa é a ideia mesmo, certo? De você, em torno da divindade, colocar então divindades solares e divindades lunares, se refere a essas disposições na alma do sujeito que entra no templo. Quer dizer, as divindades solares representam então as forças ativas da alma, que devem estar consagradas a irradiar a divindade na vida do sujeito, certo? Por isso elas partem do centro e vão até a periferia. Enquanto que as mansões lunares, quer dizer, os quadrados da borda, certo? Elas existem justamente para conter o sujeito em relação ao mundo. Elas representam o quê? O limite máximo da sua expansão mundana. Tá claro isso aí? Então, só para dar um exemplo de como esse negócio de expansão mundana funciona, é assim, olha, se você reparar, todas as religiões, elas têm assim, festas em que você come e festas em que você jejua. Você alterna assim, os dias normais, entre um dia normal, uma semana normal e outra, você tem lá um dia de banquete e um dia de jejum, 2 dias de banquete, 2 dias de jejum. Certo? Por um lado, você tem que lembrar que o mundo tem algo a oferecer, porque o mundo, ele é o palco onde você encontra a divindade. Ele é o lugar de manifestação da divindade. Mas o mundo é só o lugar de manifestação da divindade e não a própria divindade. O próprio homem é uma síntese de mundo e divindade. Está claro isso aí? Quer dizer, então essa alternação de plenitude
essa alternância de plenitude e privação, de plenitude e vacuidade, certo? Ela é representada justamente pela periferia do templo, ou pelas divindades lunares. Tá claro isso aí? Dependendo do templo, isso pode ser representado por um edifício lateral, certo? Ou pela praça na frente da igreja. A praça na frente da igreja, né? A igreja representa então aí um movimento de contração, e a praça na frente dela representa a expansão complementar, onde tem a quermesse, onde tem as festas, onde tem o bazar, né? E etc. Tá claro, hein? Quer dizer, essa alternância faz parte intrínseca da vida espiritual humana e ela tem que estar contida num templo de um modo ou de outro. Dentro do próprio templo, você vai reencontrar essa divisão mesmo na igreja. Quer dizer, você vai ter dias de festas de caráter penitencial e dias de festas de caráter esplêndido. Você tem celebrações penitenciais que representam a contração e celebrações que representam a expansão. Está claro assim? Ao mesmo tempo, quer dizer, em relação à lua, olha só, então você tem contração e expansão, quer dizer, recolhimento, retirada, privação, renúncia, ausência, abstinência, certo? E plenitude, posse, expansão, a alegria, o contato com o mundo, o elemento festivo das tradições. Certo? Em relação ao Sol, você tem a concentração, quer dizer, a escolha pela divindade central, a escolha, certo? Do que é único, e confirmação dessa concentração, representada então pelos raios que partem do centro e são determinações da sua vida. Certo? Por um lado, você escolhe permanentemente Deus. Certo? Por outro lado, você confirma essa escolha com uma série de decisões. Quer dizer, olha só, como a gente falou, o mundo, você obtém ele em parte, você deve obter parte dele. Mas, ora, esta parte é obtida por ações. E você deve, em parte, renunciar a ele. E essa renúncia também é feita por ações. A lua, em princípio, corresponde a um modo de sentir isto, sentir esse afastamento do mundo, sentir a aproximação do mundo. E o Sol corresponde a um modo de realizar isso, de efetivar isso. Tá claro, hein? Quer dizer, são duas forças que você tem que pôr em jogo. Ou, como diria Santo Agostinho, assim, olha, você tem duas coisas que são necessárias para o homem se aproximar de Deus. Por um lado, ele querer Deus o tempo todo e nunca deixar de querê-lo. Por outro lado, é ele manter-se em paz pelo fato de que ele ainda não tem Deus. Quer dizer, é uma coisa comum, as pessoas assim, elas, não, tá bom, agora eu achei o caminho certo. O caminho é nessa direção aqui, fazendo assim eu vou estar lá. Aí passa um tempo e vem os problemas. E ela, puxa vida, mas espera aí, esse não era o caminho certo? Por que os problemas estão continuando? Ou porque eles estão piorando? Não é isso? Porque só aumenta os problemas, se esse é o caminho certo. Ora, meu filho, aumentam os problemas, mas o caminho certo, o único caminho certo é aquele que você não pode percorrer, é a dimensão vertical. Isso que você está chamando de caminho certo é um símbolo do caminho certo. Quer dizer, é algum curso de ação possível. Tá claro, hein? E sendo um curso de ação possível, quer dizer, sendo algo que você pode realizar de algum modo, não é Deus, porque Deus não é criado por você, é o contrário. É um modo de aproximar-se dele simbolicamente. Ora, o complemento necessário do aproximar-se simbolicamente de Deus é o afastar-se simbolicamente do mundo. De modo que é inevitável que qualquer ação que você tome, certo? Que seja efetiva na direção de Deus, terá como reação complementar e contrária, certo? Algum problema aparecendo. Aí você simplesmente tem que continuar no mesmo caminho para que você chegue a uma síntese final. Olha só, a primeiro estágio, o primeiro passo, expandiu, foi uma expansão da sua vida. Você descobriu um caminho. O segundo é uma contração da sua vida. Olha só, cresceram os elementos positivos e agora, se você perseverar no mesmo caminho, diminuem os elementos negativos. Isso conduz a sua alma justamente a um estado de equilíbrio entre as forças, vamos dizer, solares e as lunares. É este equilíbrio que propicia a aproximação entre o homem e Deus. É por isso que o próprio Deus, tá, diante da oração, do pedido humano, ele corresponde ora atendendo, ora segurando a resposta. Ora concedendo, ora negando. Está claro assim? Ou também é por isso que o Cristo fala, veio de dia o pai de família, plantou a semente boa, e aí veio à noite o diabo e plantou a semente ruim. Esse se refere também a esse duplo princípio.
Isso quer dizer que então o templo ele tem que trazer para o homem duas atitudes humanas. Quer dizer, por um lado, a escolha do divino. Essa escolha tem que aparecer como uma possibilidade de ação. Quer dizer, olha, ou o templo mostra que você tem que rezar, ou o templo mostra que você tem que fazer um jejum, ou que você tem que fazer uma promessa, alguma coisa assim. Que corresponda objetivamente à própria manifestação divina que habita o templo. Então, o sujeito vai entrar numa igreja, dificilmente ele vai ter a inspiração divina, a igreja vai dar para ele a inspiração divina de que ele tem que se tornar budista. Ele vai entrar no templo hindu, também não vai dar para ele a ideia de que ele tem que virar muçulmano. Mas, por exemplo, ele pode entrar na igreja cristã e sair com a ideia de que ele tem que dar esmola, ou de que ele tem que ir cuidar dos doentes, ou que ele tem que simplesmente rezar mais, ou rezar com regularidade. Porque todas essas são atitudes que projetam no horizonte da sua vida, certo? Aquela vontade única de Deus que é representada pelo Cristo.